vai depender exatamente de quê? Isso será uma tarefa fácil, acima de tudo? Em primeiro lugar, é do isolamento em relação ao quê? Né? Em relação ao mundo é vasto. Hoje em dia, não há isolamento. Os Estados não se isolam. Podem se isolar em relação a uma zona de influência, mas depois abrem-se para outros países do mundo. Né? Não existe Irão isolado. Existe um Irão que, eventualmente, não tem relações diplomáticas com certos países do mundo, sobretudo os Estados Unidos, e que está sob sanções do bloco ocidental, mas não está minimamente isolado. Basta ver que até vai entrando em vários blocos multilaterais internacionais, entre os quais a Organização da Cooperação de Xangai. Agora, o que é que este presidente poderá trazer? Isto que seja um reformista, a mim me parece ser mais ser um moderado. Eu acho que a descrição ideal é um presidente moderado. Moderado em relação a quê? Em relação às posições bastante conservadoras do regime dos Ayatollah, que é um regime militar, religioso, baseado na facção xiita do Islão, e ele tende a ser mais moderado porque critica, inclusive, posições bastante duras dos seus homólogos clérigos do regime iraniano. E também essa sua crítica, muitas vezes, lhe valeu uma trincheira no deserto em relação ao poder iraniano. Mas uma figura antiga, que faz parte do aparato do poder iraniano, foi ministro da Saúde, como tenente 6 de setembro, logo entre 2001 e 2005, durante a presidência do presidente Khatami, que é um presidente que esteve no poder entre 97 e 2005, depois foi substituído por Ahmadinejad, e durante esse período da presidência de um presidente moderado, ele teve posições-chave neste governo. Depois passou algum tempo no parlamento iraniano, foi também vice-presidente do parlamento iraniano, mas não é essa sua eleição à presidência do Irão, digo, não será reformista porque, ao fim e ao cabo, a estrutura de poder do Irão é tal que a última palavra será dada pelo líder supremo Khamenei. Se qualquer decisão que ele tomar, imaginemos em relação à proibição do uso do véu, se não for aceita pelo líder Khamenei e pelas outras estruturas que o ladeiam, essa reforma não vai ter lugar, não é? É moderado em relação às posições, totalmente teóricas, narrativas e do ideal da relação entre o governado e o governante, mas no âmago, a estrutura do poder do Irão vai continuar mesmo durante a sua presidência, daí que não será suficiente ele ser bolado como reformista para ser, de facto, um reformista, sendo ele também parte da estrutura do poder durante muito tempo no Irão, e também sendo ele um muçulmano, né? Ele não é um ateu, ele professa a religião islâmica e faz parte das entranhas profundas do poder do Irão. Agora, em relação, por exemplo, a este elemento da moderação vis-à-vis a política externa do Irão, o que poderá acontecer, e tendo em conta, já que analisamos as figuras pelas quais está ladeado, o que poderá haver é uma tentativa de renegociação dos términos do acordo nuclear com os Estados Unidos e o bloco ocidental, para tentar ver levantadas as sanções que foram impostas, foram introduzidas depois do presidente Donald Trump ter saído de forma unilateral do acordo assinado em 2015 em 2018. E quem são as figuras centrais que participaram do acordo de 2015? Foi o antigo presidente Rouhani e também o antigo ministro das Relações Exteriores Zarif, que nesta eleição apoiaram, fizeram o chamado endorsement a ele, e nessa altura poderão até, inclusive, jogar um papel fundamental para o rapprochement que poderá haver entre o Irão e os países europeus. Diga-se aqui também que, no que toca, por exemplo, ao acordo nuclear iraniano que o presidente Donald Trump, enfim, rasgou, diga-se, em 2018, é que os países europeus não foram a favor disto, né? Até as sanções foram impostas
contra ele, alguns países europeus, até mesmo ao nível da União Europeia, tentaram encontrar um mecanismo com vista a permitir que as relações econômicas entre o Irão e o bloco europeu continuassem. Mas os Estados Unidos, não têm um poder de leverage bastante significativo, condicionou a utilização dessa alternativa que permitisse as relações comerciais entre o bloco ocidental, entre o bloco europeu e o Irão. A ver, vamos se ele irá conseguir trazer novidades em relação à política externa no que toca ao primeiro daquilo dessa política externa do Irão, que é o programa nuclear iraniano, ou se, enfim, não conseguirá obter nenhum resultado. Mas, pelo lema que ele adotou da sua eleição, que é nem contra o Ocidente, nem contra o Oriente, é provável que poderá tentar, inclusive, influenciar o líder Khamenei a aceitar a fazer algumas concessões em relação ao programa nuclear para depois tentar obter o levantamento de sanções que possam permitir uma melhoria da condição de vida econômica do país e simplificar um bocado o sistema, ou seja, o atual nível de vida um tanto quanto complicado em relação ao ingresso dos fluxos de capitais, dos investimentos estrangeiros e tantos outros elementos ligados à cooperação econômica internacional entre o Irão e o bloco ocidental. Mas, digo, é um presidente que, pelo regime, pelo assessor do poder do Irão, não terá alguma palavra a dizer. A palavra será sempre do líder supremo Khamenei, que, se não estiver de acordo com ele, algumas decisões que ele tomar não poderão ser aprovadas. Mas, aí sim, olhando para o contexto do Médio Oriente e de uma tentativa de desengagement do Irão desde a morte do presidente, desde que o presidente morreu naquele helicóptero, há como uma tentativa de desengajamento do Irão em relação à confrontação, até do ponto de vista da retórica, com Israel. Muito provavelmente a eleição deste presidente também poderá trazer algum desanuviamento na relação meio-oriental, eventualmente com implicações diretas no conflito com o Hezbollah, que poderá não ser levado a cabo, aí também eventualmente poderá acelerar o fim do conflito, pelo menos no que toca à parte deste lado dos iranianos, dos membros do Hamas e do Hezbollah, poderá acelerar o fim do conflito com Israel. Mas, como se sabe, Israel está soberano, será ele a decidir o momento ideal do fim deste conflito. E também vamos ter, no que toca, por exemplo, aos Estados Unidos. Imaginemos que o presidente Donald Trump volta à Casa Branca. Será que ele vai voltar a negociar um acordo nuclear com o Irão nos termos que foi negociado em 2015? Porque naqueles termos todos sairiam a vencer. Agora, o risco é que, se ele voltar à Casa Branca, na presença do presidente atual do Irão, possa haver choques, ou até possa levar a que o Irão deva fazer mais concessões aos Estados Unidos. Isso poderá enervar as correntes mais ortodoxas do Irão, mais conservadoras do Irão. Poderão ver nisso uma tentativa de alienação de todo um esforço do programa nuclear iraniano, que hoje, é uma das peças centrais do orgulho da tecnologia iraniana, do gênio iraniano e da sua soberania do Médio Oriente, e até enquanto um dos elementos fundamentais para o poder de barganha, porque o programa nuclear iraniano, mesmo se não tem fins militares, só o facto de ser um regime que e ter este programa nuclear suscita sempre perplexidades em relação a quais podem ser as reais intenções da sua utilização. Daí que um eventual acordo com o presidente Donald Trump, se voltar à Casa Branca, que preveja mais concessões para os Estados Unidos, como, por exemplo, o fim da produção de mísseis do sistema de mísseis do Irão, poderá não ser aceito da parte do Irão e, por consequência, toda essa expectativa que há de moderação poderá ir para água abaixo. Mas é mais uma... para concluir, é mais uma moderação em relação... Pois, um segundo. É mais uma moderação em relação
a relação que pode haver entre o poder e a população e os cidadãos, sobretudo no que toca à permissão de uma certa liberdade para com as jovens mulheres do Irão, que também pretendem viver quase que alguma espécie de vantagens que estão a acontecer, estão a ser dadas às mulheres na Arábia Saudita, que já começam a ser permitidas de, por exemplo, ter carta de condução e conduzir, e viaturas, etc, etc. Ok, mais aberturas aqui.